Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Dorli e Eneida, as nossas grã-mestres, né, que a gente aprende muito com elas. Como é que vai funcionar hoje, né? É uma pequena amostra do que vai ser o curso no sábado, obviamente, para a gente entender um pouquinho dentro da homeopatia o trabalho dessas duas pesquisadoras e que tem facilitado muito o meu trabalho e que a gente quer compartilhar com vocês como esse trabalho acontece. Então a gente vai dar, a Dorli vai falar 20 minutinhos, a Eneida 20 minutinhos, eu 10 minutinhos mostrando um caso da aplicabilidade do que eu tenho visto de um paciente que já tem 4 anos de manejo, não, 5 anos de manejo, de acompanhamento com o M1, M8, um caso de leucemia linfocítica crônica, tá? E que só toma homeopatia, não toma alopatia, para a gente ver a evolução dela, como ela chegou, como foi. E depois desses 50 minutos, a gente abre 10 minutinhos para tirar algumas dúvidas e perguntas, tá? Se precisar um pouco mais, não tem problema, a gente está no Zoom, mas a ideia é que a gente não passe mais de 1 hora, 1 hora e 10 por aí, para a gente poder esclarecer um pouquinho e trabalhar sobre isso, tá? Então, eu vou começar lendo o currículo da Dorli, depois o da Eneida, e depois o meu, rapidinho, enquanto o pessoal vai entrando, para nós entendermos, para quem ainda não conhece a Dorli, a Eneida e a mim, né? A Dorli, ela possui graduação em História Natural pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora associada da Universidade Federal do Paraná, atualmente encontra-se, no merecido descanso da aposentadoria. Tem experiência na área de morfologia, com ênfase em citologia e biologia celular, atuando nos seguintes temas: macrófagos, células inflamatórias e neoplásicas, cultivo celular, microscopia eletrônica, medicamentos altamente diluídos e complexos homeopáticos, modificadores da resposta biológica. Atua como consultora na reestruturação da Escola Homeopática de Curitiba desde 24 e atualmente é docente na instituição na disciplina de Metodologia Científica voltada a médicos, veterinários e dentistas. A doutora Eneida Naluso é farmacêutica, mestre e doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Realizou estágio de pós-doutorando em imunomoduladores homeopáticos no Laboratório de Pesquisa em Células Neoplásicas e Inflamatórias da Universidade Federal do Paraná. É professora de Bioquímica Básica e Clínica na Pontifícia Universidade Católica e atua em farmácia magistral integrativa com foco em imunomodulação e terapias complementares. Eu sou Fernando Fansolin, sou médico homeopata. A minha formação foi na Escola Homeopática de Curitiba. Me formei em 2000. Eu tenho 26 anos já de prática homeopática. Eu era intensivista, hoje só atuo como homeopata, sou professor da escola, faço parte da Câmara Técnica do CRM em homeopatia. Sou membro da Associação Médica Homeopática do Paraná, membro da diretoria. Participo da Liga Médica Homeopática Internacional, nos últimos 4 anos apresentando trabalhos relacionados com os lantanídeos, e tenho trabalhado nos últimos 10 anos com também lantanídeos e altas habilidades, e venho utilizando os imunomoduladores há cerca de 10 anos no tratamento coadjuvante com os pacientes com doenças inflamatórias, cânceres e doenças autoimunes. Então vamos lá, Dorli, por gentileza, nos mostre um Então, pedacinho daquilo que nos encantou há tanto tempo e nos encanta ainda. mas vai encantar muito mais sábado, você nem faz ideia de como eu tô atacada com isso, porque eu revi os artigos publicados e estudei de novo, entrei nas referências e isso tudo me trouxe uma alegria, Fernando, que vocês, os outros todos que estão ouvindo, não conseguem imaginar como é bom perceber que durante esses anos todos eu orientei tanta gente maravilhosa. A Eneida é uma prova que está aí, que até hoje eu fico dando palpite nos slides dela e nas coisas dela. Estou sempre orientando as pessoas. Sente dor, não, não uso mais nenhum analgésico. Ela usava um monte de analgésico. Bom, e
E isso me trouxe alegria. Então, na verdade, o que eu vou fazer hoje foi difícil, porque eu consegui, depois de rever tudo, resumir. Não sei se eu consegui, mas eu espero que fique bem. Eu fiz uma pequena apresentação que talvez fique um pouco desconexo, por isso que eu perguntei se podia perguntar durante, porque, na verdade, eu fiz 10 slides para falar durante 20 minutos, eu não posso ficar mais de 2 minutos em cada slide, certo? Então, eu vou lá tentar compartilhar. E aí vocês me dizem se está sendo compartilhado. Você está compartilhando, diz aqui. Ok, compartilhando. Só coloca no modo apresentação, Dorli, pra gente. Já estou colocando. Entrou? Não, ele Para tá, mim, entrou. ele não tá. Acho que você tem que parar compartilhamento, coloca no modo apresentação e volta a compartilhar. Se não, dá para fazer assim também. Não tem problema. Está aparecendo os pequenininhos do lado, é isso? Isso, exato. É que para mim está como compartilhando. Você prefere que eu feche e entro de novo, se quiser. Não, compartilha Tanto assim faz, mesmo. né? Tá bom. Que eu vou Pode estar manter falando assim. mesmo, senão É, não só adianta. que daí acho que na hora que mudar, eu não sei se vai mudar. Daí, se você mudar, você me avisa para ver se mudou aqui também, tá bom? Tá. Sim, Estamos no senhor. primeiro. Sim, senhor. Então, a primeira coisa que eu coloquei ali é que as pessoas que são da área da saúde vão perguntar: por que macrófagos? Porque ninguém acha que eles são tão importantes. E a ideia do curso é sobre oncologia, sobre câncer, sobre defesa de doenças crônicas. E o macrófago entra onde? Entra porque o meu doutorado em biofísica foi em macrófago. Por isso que a minha curiosidade, como eu tinha estudado muito macrófago, e eu sabia tudo de macrófago, sabia tudo que era disponível na época que não tinha nem sequer internet, né? Então, apareceu um pequenininho aqui. Pode seguir. Então, como eu tinha estudado naquela época, a gente tinha que pedir para a biblioteca. A bibliotecária pedia para o autor de um artigo, ele mandava por xerox, a gente tinha que pagar, então era uma coisa demorada. E vinha, então, aquele montoeira de papel, tudo em inglês, e eu tinha que estudar muito, porque o inglês não é minha língua nativa, evidentemente, além do fato de que eu estava, como é que eu vou dizer? Aprendendo uma coisa nova, porque minha área sempre foi microscopia, com genética, com citologia, com histologia, técnicas histológicas, e biofísica e química não era a minha área. Mas foi muito bom, porque eu aprendi macrófago e aprendi todas as coisas de microscopia eletrônica também, e com focal, essas coisas assim. E aí, quando eu vi que homeopatia funcionava, eu resolvi estudar homeopatia em macrófago, porque era a célula que eu conhecia. E era a estrutura que eu tinha no meu laboratório para fazer cultivo celular de macrófago. E o macrófago é uma célula importante, porque aqui eu coloquei algumas funções que ele tem, que talvez os médicos, dentistas, etc., vão dizer, mas o que isso tem a ver? Veja, o nome do macrófago, vocês estão vendo a minha setinha? Não. Sim, Tá sobre a palavra macrófago aqui, branco. Vocês agora veem sumiu. ele? Não, agora sumiu. Porra, tava vendo e não tá mais? Tá bom. Bom, Não está é, aparecendo setinha do Li. Talvez oi? só no modo apresentação que apareça, realmente. Não está aparecendo a setinha, pelo menos para mim aqui. É. Tá. O nome macrófago quer dizer grande comedor, não é isso? Macro, grande, fagos, comer. É uma coisa que eu sempre brincava com os meus alunos quando dava aula na graduação, porque o grande comedor, na verdade, é aquele que come grande. Ele consegue comer fungos e ossos e tudo, porque ele consegue se unir, fazer cicatrização, fazer corpo, aquela célula gigante de corpo estranho, fazer osteoclasto. Então, é uma célula muito especial. E a endocitose faz parte dessa parte especial do macrófago, porque ele tem moléculas MHC2 na membrana. Portanto, ele é apresentador de antígeno. Ele não é o primeiro na sua função, porque a célula dendrítica é a primeira, mas ele é o segundo.
mas ele é o primeiro na fagocitose. Então, ele é uma célula que, para a gente ver cicatrização, para ver a limpeza de um tecido lesado, a limpeza de um local onde houve uma injúria, não sei bem como é que fala injúria em português, mas acho que todo mundo entende essa palavra assim mesmo. Uhum, É o macrófago que faz isso. Então, ele é uma pessoa, não, mas é uma célula importantíssima no nosso metabolismo. E ele controla o nosso metabolismo todo. Então, para vocês terem ideia, ele tem também na membrana receptores FC. E eu lembrei que a maioria dos médicos, como eles resolvem o problema que aparece de imediato, ele não vai lembrar o que é receptor FC. Então, eu pus aqui um desenho simplinho de um anticorpo, mostrando que ele tem a porção FC no rabinho, no cabinho, e a porção FAB na bifurcação. A porção da bifurcação FAB é onde ele liga no antígeno. Então, entrou uma bactéria, o macrófago vai avisar o linfócito vai produzir, o linfócito vai produzir os anticorpos vão fazer a opsonização da bactéria e o macrófago vai lá e com a porção do receptor FC, ele consegue fagocitar e comer todas aquelas bactérias e com muita economia. Porque esse receptor FC ele vai entrar e ele não vai ser destruído no lisosoma. Ele volta para a superfície. Então, com o mesmo receptor, ele consegue comer muitas bactérias. Diferente do neutrófilo, que come algumas e acaba morrendo com essas bactérias lá dentro. Viu como foi bom fazer meu doutorado com macrófago? As integrinas também estão na membrana do macrófago. O nome integrina já sugere que integram. Eles integram o quê? As coisas que estão fora da célula com as coisas que estão dentro de células. Com as integrinas, o macrófago pode se associar a outras células, a moléculas de matriz, a, a células do endotélio, a membrana basal. Ele, com as integrinas, ele tem capacidade, inclusive, de se deslocar, de fazer migração muito rapidamente. Porque as integrinas estão na superfície. Então é assim, ó, aqui está a célula e ela vai rolando, porque as integrinas vão andando na superfície da célula. E ele vai aderindo. Então é lógico que se eu estou dando uma aula de pé, como vai estar sábado, dá até para mostrar melhor como é que isso funciona. Coisa que no Zoom nem sempre dá. Então, as integrinas são fundamentais. E são fundamentais durante o câncer. Tanto porque a célula tumoral vai andar, vai se deslocar, como o macrófago vai se deslocar. E além disso, eles vão conseguir atuar em todo o sistema nosso, o nosso ecossistema. O macrófago consegue atuar em todos os locais, na pele, no intestino, no pulmão, no músculo, no coração, no cérebro. E principalmente no tecido conjuntivo, que é onde ele exerce grande parte da sua função. Porque lá ele encontra outras células imunológicas que ele consegue, então, fazer a comunicação. Ele consegue falar com outras células do sistema imunológico e dizer produza mais, produza menos, e fazer isso que nós chamamos de modulação. Eu mudei de slide. Apareceu? não. Não? Acho que você tem que sair, colocar no modo Tá. apresentação e volta a compartilhar, por favor, Duli, porque não muda. Bom, saí e agora entro de novo na compartilhação. Agora mudou, foi para slide 4 agora, engraçado. Mas eu tenho que voltar, no 4. Então tá no 4. Tá, mas eu quero o Tá, 3. tá no 3. Apareceu o 3? Isso, apareceu. Se você clicar na lateral, ele tá mudando. Beleza, tá no 3. Tá. Então, é, como é que ele consegue conversar com as outras células do sistema imunológico e com o fibroblasto, com as células que revestem os vasos sanguíneos, etc.? É por causa de citocinas. Citocinas, como o nome já diz, são. Deixa eu ver, apareceu um negocinho aqui verdinho. Tá tranquilo, Dorli. Bom, citocinas, como o nome já diz,
eles movem as células, né? Cinema, cinésio, é, esse radical de cinas aqui é de movimento, e citocélula. Então, eles conseguem fazer com que as células se movimentem, as células respondem aos macrófagos. Eles são um dos grandes produtores de citocinas, não os únicos, mas um dos grandes produtores. E fazem com que as células ao seu redor, próximos a ele e longe deles, respondam ao que ele está dizendo. Então, ele é um WhatsApp do sistema imunológico e do nosso sistema orgânico. Ele é um WhatsApp porque aconteceu alguma coisa no meu joelho, o macrófago pode dizer, eu preciso que você diminua a dor. Então ele vai mandar mensagem para o neurônio, via axônio, via nervo. Ele vai mandar mensagem para que as células tentem fazer uma produção maior do líquido que está ali dentro. Então, na verdade, essas mensagens vão muito rápido no nosso corpo, tanto via sistema sanguíneo, como para as células que estão próximas a ele. Por isso que eu digo que o macrófago é meio que funciona como um WhatsApp. É um sistema muito eficiente, melhor do que o WhatsApp, dentro do nosso organismo, que é muito complexo. As principais citocinas são essas, que eu não vou ficar lendo, porque eu não gosto dessas coisas de ler slide, mas é só para vocês saberem que entre as principais citocinas estão as que estimulam. Não está aparecendo o sinalzinho meu, né? Tá, agora tá. Tá mexendo, Tá? o cursorzinho É tá. Isso. muito maluca. É porque meu computador é muito velho, eu preciso comprar um. Vou comprar uma certa urgência. Bom, a resposta TH2 e a resposta TH1. Então, vejam, o macrófago consegue coordenar uma resposta imune, que é a resposta TH1, muito rapidamente. Uma resposta imune inata. A resposta imune inata é a nossa base. Quando nós nascemos, nós somos colocados nesse mundo que é todo poluído. Nos filmes, o médico pendura a criança pelos pés, dá um tapinha na bunda e a criança chora e enche o pulmão de ar. E esse pulmão vem cheio de ar com tudo que está ao seu redor. Fungos, algumas partículas de cigarro que alguém fumou antes e vai por aí afora. Mas essa criança que nasceu, de maneira geral, vai sobreviver. Não todos, mas nem sempre por causa do pulmão. Ele vai sobreviver por quê? Porque o pulmão e todo o sistema dessa criança que acabou de nascer e não tinha nem respirado, ele tem o que a gente chama de sistema imunológico inato. Ele já nasce com condições de conhecer o que não pertence a ele. Nossa, gente, isso é fantástico. Se você pensa nisso, é uma coisa fantástica. E vejam o que é interessante. Por que ele reconhece? Porque o pulmão, o pessoal da área da saúde sabe que ele é constituído por alvéolos, né? O que forma a parede desses alvéolos? Algumas células diferentes e a grande maioria são macrófagos, chamados macrófagos alveolares, que ficam achatadinhos ali formando a parede do alvéolo. Quando entra um fungo, tá, só falando então que o macrófago alveolar é especial. Cada um deles, quando ativado, tem mais de 400 mil receptores para manose. Gente, vocês já viram o tamanho de um macrófago mais pequenininho? Acho que não. E vocês não podem me responder também, então fica eu achando que vocês não sabem o tamanho do macrófago, porque ele é uma das células sanguíneas. E aí, então, ele é uma das menores células do nosso corpo. Ele tendo 400 mil receptores para manose. Por quê? Porque manose é o principal açúcar que constitui a parede dos fungos. Por isso que a criança não fica com tuberculose no que nasce. A criança ou o ser humano adulto, para pegar tuberculose, tem que estar com o sistema imunológico inato, muito enfraquecido. Porque senão ele não vai pegar. Porque o pulmão não vai deixar. Ele é a nossa primeira, como é que eu vou dizer? O nosso primeiro contato com o mundo externo é via pulmão e macrófagos alveolares. O macrófago também desperta a resposta TH2, por quê? Porque ele apresenta antígeno, assim como a célula dendrítica. Na hora que ele apresenta antígeno para o TCD4,
O TSD4 vai desencadear também resposta com várias citocinas, e essa resposta vai permitir a produção de anticorpos, que é então uma imunidade adquirida, que a gente depois, com vacina, etc., vai aprimorando. Mas as duas são encadeadas, né? A gente separa por questões didáticas, mas as duas são encadeadas. A, a inata, para mim, a TH1, para mim, ela representa milagre. E a TH2, ela representa a capacidade da vida viver, vamos dizer assim. Porque você consegue sobreviver, porque a TH1 vai falar com a TH2 e vai produzir anticorpos e te livrar de doenças, sarampo, poliomielite, etc. Tá? Dorli, 5 minutos. Pronto. Ah, É só para dar um cheirinho. tá. Tá bom, aqui, vou pular. Aqui. Eu acho que As, aqui. Isso. Beleza, as ótimo. principais respostas do M8 e do M1. Ambos têm ação anticâncer. O melanoma foi mais estudado de todos os cânceres, mas todos os dois têm resposta anticâncer. Aqui uma figurinha para mostrar o melanoma com linfócitos, que não está fazendo nada. Quando eu trato os linfócitos com os macrófagos e coloco de volta aqui, eles reconhecem o melanoma e destroem. Quando eu tenho no pulmão não tratado, está cheio de melanoma, o normal é limpinho, com M1 e M8, os dois foram altamente significativos para a significância é de 0,01, então para 1.000, mostra que esses dois medicamentos foram muito importantes, isso em 2 semanas, fazendo inalação só 2 vezes ao dia, 10 minutos cada. Gente, isso não tem resposta em nenhum outro tipo de terapia tão rápida, porque 10 dias é muito pouco. E só com 2 inalações e sem toxicidade. Então, aqui eu fiz um resumo de quando que eu preciso tomar M8, um resumo de quando que eu preciso tomar M1, e aqui eu fiz uma coisa que eu achei maravilhoso. Eu acho tudo maravilhoso, meu Deus. Preciso diminuir meu entusiasmo. Olha só, tanto M1 como M8, eles atuam. Quando eu estava estudando 30 anos atrás, 20 anos atrás, e nós pusemos em muitas células diferentes o M1, o M8. E não acontecia nada, porque eu estava vendo só morfologicamente na microscopia. Eu não estava vendo em forma molecular. Mas os últimos trabalhos, de 2015 para cá, que foram trabalhos que usaram mais é, detecção molecular, eles descobriram que tanto o M1 como o M8 atuam diretamente nas células do melanoma. Não precisam nem do sistema imunológico. Por isso que a resposta é tão fantástica, porque soma as duas. Gente, ele consegue fazer com que a célula do melanoma não consiga migrar tanto, metastizar tão fácil, não consegue, vejam, adesão na membrana basal, a migração, etc. Portanto, diminui a malignidade. Eu acho isso maravilhoso. Como que um produto homeopático sem toxicidade, porque eu chegava por 30% na cultura, não tem toxicidade e consegue fazer tudo isso numa célula de melanoma? Então é isso, até sábado. Pronto, vou sair, tá? O pessoal deve estar com um monte de perguntas e dúvidas, né? O que que é M1? O que que é M8? Né? Eu saí, descompartilhei, não. Não, ainda não, está compartilhado. Eu não sei como é que eu saio agora. Você consegue me tirar aí? Pronto. Isso nós esquecemos de ver, né? Não, mas a Eneida já está compartilhando dela agora. Mas eu quero Tá. ver nele também. Oi, Depois no finalzinho a gente explica o que que é M1, compartilhei. M2, M8, talvez a Eneida dá uma abordagem, né? Mas eu tive que Sim. pular todos aqueles Tu, teóricos. mas Lógico. é Deixa eu que. calar o meu microfone agora. Eneida, fica à vontade. Oi. Então, vou explicar já logo de cara o que que é o M1, M2 e M8. A minha apresentação o doutor Fernando já gentilmente já fez. Eu só vou esclarecer que eu não sou mais professora nas universidades. Eu dei aula por muito tempo na PUC e na Tuiuti também, aqui, né, do Paraná. E hoje eu atuo basicamente e principalmente na farmácia de manipulação
e a gente está com a farmácia em São Paulo, né? Os imunomoduladores M1, M2 e M8 são formulações complexas, certo? Elas são. Eu quero diminuir a tela, desculpa, eu quero diminuir a tela das imagens para eu poder ver a tela completa aqui. Para a gente Eu está não tô... completa, tá? Aqui? Ah, então tá bom. Isso. Está completa aqui para a Então, observe. gente. Então, aqui eu vou retomar. São formulações complexas, né, homeopáticas, com vários componentes de matrizes de origem vegetal e mineral. Elas têm uma composição básica muito semelhante, tem algumas variações, mas, mesmo com essas pequenas variações na formulação, eles possuem, como a Dorli já falou, uma mudança no seu perfil de ação biológica, que ela estudou isso por muito tempo. Então, esses detalhes todos a gente vai ver, no curso, tá? Só estou mostrando aqui que o M1 ele é considerado o acelerador global, ele tem uma função mais, ativa tanto na imunidade inata quanto na adquirida, tanto no linfócito B quanto no T. Ele é o único que conseguiu modular o NF-κB, que é um fator de transcrição nuclear. É importantíssimo isso aqui para a fisiologia, para entender a ação dele. E todos eles mudaram o perfil redox, diminuindo espécies reativas de oxigênio e as citocinas inflamatórias. Destacando aqui que o M2 é um que diminui, único, que dentro do estudo de imunofenotipagem em medula óssea, ele diminuiu precursores de linfócito B. É claro que a gente não pode traduzir isso, a Dorli me orientou muito antes de começar o curso, eu não posso simplesmente traduzir um dado que foi visto em vivo para um clínico, mas ele tem sim uma possibilidade de ação maior como regulador autoimune, uma vez que a diminuição dos linfócitos B implica em uma diminuição de produção de anticorpo, tá? E o M8, ele aumenta muito a imunidade inata e a modulação redox, ele não tem muito efeito aqui na imunidade adquirida, ele é muito mais indicado, então, como o especialista inato que foi colocado aqui, para infecções virais, que não dependem tanto da produção de anticorpo. E essas formulações, elas são produzidas a partir de matrizes copotencializadas. Como é uma formulação muito extensa, foram feitos grupos de matrizes e elas seguem marchas específicas de preparo. E isso garante para esse medicamento uma identidade, vamos dizer assim, medicamentosa que colabora para essa especificidade de ação biológica, tá? E se a gente pensar no conceito, da onde veio essas formulações complexas, por que isso, né? A gente tem que lembrar que, historicamente, fórmulas complexas de plantas e minerais eram muito usadas desde a da Grécia Antiga, tá? Eram chamadas de teríacas, que são exatamente fórmulas compostas, complexas por dezenas de substâncias de origem animal, vegetal e mineral, preparadas segundo processos farmacêuticos rigorosos. E devido a essa característica de que, quando juntas, elas formavam uma identidade diferente da composição individual, da ação individual dos seus componentes, elas eram muito usadas em doenças muito desafiadoras para a época. E o que teve de evolução? Teve exatamente a farmacotécnica homeopática trazendo a dinamização. Então, a dinamização implica em você diluir e succionar. E você fazer isso na DH, que é a potência ali que a gente tem nessa fórmula, né? Por 20 vezes, 19 vezes, em formando grupos de mistura para fazer essa farmacotécnica, formou essa homeopatia complexa, que tem, então, uma expressão energética, vamos dizer assim, não achei outra palavra aqui, da fórmula superior à simples forma isolada das partes. E o mais interessante de tudo é que, se você simplesmente colocar num frasquinho todos esses componentes já na diluição decimal correta, ela não vai fazer o mesmo efeito. Realmente, a forma do preparo implica na identidade medicamentosa, tá? Eu preciso chamar muita atenção disso para vocês. É, Outra coisa que é muito única, eu coloquei a palavra raro aqui, e quando eu conversei com a Dúlia, ela falou: Isso não é raro, isso é único. É o único modelo que a gente vê que, entre a observação clínica
e a investigação experimental ter acontecido por tanto tempo. Então, teve uma evolução translacional. A gente conseguiu, ao longo desses 30 anos, ver que na clínica os pacientes foram tendo os benefícios do medicamento, principalmente como adjuvante de tratamento oncológico, e isso estava sendo comprovado nos estudos in vitro e in vivo que a Dolly foi desenvolvendo. Então, a gente tem uma observação única de validação, mas a gente também tem que lembrar que essa validação não aconteceu simplesmente pela pesquisa, ela foi fundamental para isso, mas ao mesmo tempo teve uma evolução de todo o entendimento da imunologia tumoral. Teve também uma evolução da oncologia comparada, principalmente entre os animais e humanos, e toda a experiência da clínica veterinária e da clínica humana conversando, né, fazendo esse diálogo que ele fala que é o aspecto mais interessante nesta linha, não é um estudo isolado, mas a forma como todos esses eixos dialogam. Isso valida o que a gente vai mostrar para vocês hoje e esse instrumento, eu acho, uma ferramenta, né, para auxiliar dentro da clínica médica. E, assim, aquilo que eu tinha também já falado, a reprodutibilidade biológica de todos os ensaios dependeu da reprodutibilidade farmacotécnica. Precisava ter um padrão estabelecido para ter uma reprodutibilidade aqui. E foi por isso que teve essa união entre a metodologia farmacotécnica e a pesquisa. Então, essa união ela veio junta por 30 anos, certo? E aí a pergunta, né, mais importante de hoje, como que esses achados científicos dialogam com a prática clínica observada ao longo dos anos, né? Eu vou mostrar um pouquinho disso, fazendo esse racional, então, da fisiologia, da fisiopatologia, do que foi encontrado de resultado, e vou procurar trazer alguns exemplos, principalmente da clínica veterinária. Antes, eu gostaria, são 4 minutos. Eu tenho bastante tempo ainda, né, doutor Fernando? Tem 15 O minutos. depoimento da Gladys, que eu Tranquilo. acho bastante importante vocês terem, que na clínica ele está sendo usado todo esse tempo, e que benefício, nada melhor do que um paciente trazer a história dele para vocês. Por isso eu coloquei a Gladys aqui nesse depoimento. Meu nome é Gladys Aluche, sou de Curitiba, tenho 59 anos e anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. A dificuldade, a emoção, a dor, o desespero de receber a notícia de uma doença oncológica é gigantesco e cada um reage de uma forma. Eu era muito moça, muito jovem, quando recebi esse diagnóstico. Tinha acabado de amamentar minha filha, portanto, ela tinha 1 ano de idade quando eu recebi. E passei pelo tratamento com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. 2 anos e pouco depois, eu tive uma recidiva na mesma mama e passei novamente pelo mesmo protocolo, cirurgia e quimioterapia, faltando só então a radioterapia que não foi necessária devido à retirada total da mão. Eu tive o conhecimento dos imunomoduladores homeopáticos quando eu tive a metástase óssea, quando eu fui encaminhada por pessoas muito amigas, pessoas da área da saúde, conhecendo já esse trabalho, me orientaram, Gladys, será possível sim você, com o tratamento tradicional, convencional, você anexar, você aderir a este tratamento com os imunomoduladores homeopáticos, e isso fez a total diferença no meu tratamento. Eu com certeza eu tive menores efeitos da quimioterapia no meu organismo, como enjoo, dores no corpo, dor de cabeça, enfim, uma infinidade de situações, inclusive psicológicas, tudo isso. E eu tenho certeza que foram os imunomoduladores que me auxiliaram muito. E eu destaco também um ponto onde melhorou muito a minha imunidade, de tal forma que eu não tive nenhum problema de fazer de forma correta, certinha, todas as minhas aplicações de quimioterapia, todo o tratamento, enfim, que durou por muito tempo. Desde 2017, eu não tenho mais nenhum
vestígio, digamos assim, da doença. Ela está em remissão e hoje eu faço somente o acompanhamento médico periódico. Então, eu já estou há 6 anos sem o uso de mais nenhum quimioterápico. Eu tenho certeza que foi o tratamento com os imunomoduladores homeopáticos que fizeram a total diferença. Muito obrigada para vocês. Não medem esforços, que pesquisam, que vão atrás, que buscam trazer alternativas para pessoas como eu, que tiveram que enfrentar um tratamento oncológico. E agora, passado tantos anos, estamos nós aqui para comemorar esse aniversário. E eu me sinto assim muito honrada em fazer parte desse time que pode fazer um depoimento de agradecimento, de fé, um depoimento de gratidão mesmo. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram, que vocês fazem, e que este trabalho tenha, sim, muitos frutos ainda mais pela frente, com a comprovação, um maior uso e uma maior aderência ao tratamento com os imunomoduladores homeopáticos. Obrigada, gente. Pronto, voltei. Vocês me ouvem? Sim, perfeito, Tá. Neto. Então, o roteiro para o curso, né? E especificamente hoje eu vou falar alguma coisa sobre isso. Vai ser o quê? A análise translacional da ação dos imunomoduladores homeopáticos sobre a modulação molecular da doença crônica, na doença crônica, a imunologia do tumor, casos clínicos veterinários para exemplificar algumas coisas e os critérios de prescrição. Então, vamos começar pela modulação nas doenças crônicas ou dos processos inflamatórios que são a base dessas doenças crônicas. É, Nos estudos mostraram que esses imunomoduladores, todos os três, conseguiram diminuir muito as espécies reativas de oxigênio, tanto o ânion superóxido quanto o peróxido de hidrogênio. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são importantes sinalizadores moleculares dentro da célula. Inclusive, elas vão, em pequenas quantidades, modular o próprio sistema, imunológico. Mas, em grandes quantidades, elas geram estresse oxidativo. Por outro lado, não só elas diminuíram essas espécies reativas, mas aumentaram, e aqui está uma grande regulação, o nível do óxido nítrico. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Primeiro, o paradoxo do oxigênio e das espécies reativas de oxigênio, que elas são moduladoras numa quantidade ótima, e são sinalizadoras, inclusive, da adaptação e regulação celular, organizando defesa celular, mas que quando elas aumentam muito o nível, elas vão produzir o estresse oxidativo. Então, é o excesso exacerbado formando, então, as reações de lipídios, quebra dos lipídios, das proteínas e do DNA, fazendo toda uma alteração e um dano celular bastante severo. E é por isso que as espécies reativas de oxigênio são consideradas há muito tempo, né, já se estuda isso, a base molecular tanto do envelhecimento, né? E daí a gente fala do paradoxo do oxigênio, porque o oxigênio é uma molécula fundamental para a nossa vida. A gente não vive sem ele para produzir energia, mas é ele, em última instância, que vai nos tirar a vida, porque é através dos processos de oxidação causados pelas espécies reativas dele, que são aquelas que recebem só um elétron e não dois para formar água na cadeia respiratória. Como eu venho desse estudo, eu acho muito interessante isso, porque veja, esse medicamento homeopático consegue modular espécie reativa de oxigênio. Tudo bem, existem vários antioxidantes naturais, mas todos eles têm uma modulação que em algum nível se torna tóxica, e esse medicamento não é tóxico em nível nenhum. Né? Então, assim, em paralelo com um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação, com exercício físico, que tudo isso modula, né, nosso sistema, você ter essa possibilidade de uma homeopatia fazer isso e estar controlando, manejando todas essas doenças crônicas que têm como base o estresse oxidativo, já é bastante interessante. Mas mais do que isso, ele aumenta o óxido nítrico. Então, ele não simplesmente
derruba a célula, no sentido dela não vai mais produzir porque ela está inativa, não. Ele diminui a espécie reativa de oxigênio, mas ele aumenta o óxido nítrico. E se você considerar os efeitos fisiológicos do óxido nítrico, como aumento da microcirculação, melhora da comunicação imune, atividade macrofágica regulatória, sinalização celular adaptativa, nós podemos prever um grande benefício por esse eixo do metabolismo estar ativado, mas de uma forma sutil, ele não é extremamente ativado, porque qualquer ativação extrema leva algum dano. Então, é essa sutileza de diminuir as espécies reativas e aumentar o óxido nítrico, que eu acho que está na base da regulação, inclusive da modulação das citocinas. Então, a gente viu também estudos com macrófagos, essa parte do estudo fui eu que fiz no laboratório, tive a honra de fazer, agradeço muito a Dorli por isso, né, de usar macrófagos derivados de monócitos humanos in vitro, estimular esses macrófagos com lipopolissacarídeo de parede bacteriana, estimulando então como se fosse uma bactéria, ativando esses macrófagos, aqueles receptores todos que a Dorli falou. Isso ativa o macrófago a produzir as citocinas, como interferon gama e TNF-alfa, e os medicamentos modularam, eles diminuíram essa produção. Então, é como se mimetizasse in vitro uma situação inflamatória e como que esses medicamentos, somente no macrófago, não considerando toda a sinalização do organismo vivo, mas somente ali mostrando esse efeito. Aqui no TNF-alfa, que é uma molécula que eu vou focar muito aqui pelo envolvimento dela nos processos inflamatórios, o M8 teve uma ação mais importante aqui, mais significativa. E o TNF-alfa também está na base molecular da ação em várias doenças crônicas. E ele é um importante mediador químico ligado à caquexia neoplásica. Esse é um dado bem importante. E o M8 é o que faz mais isso aqui, tá? Não bastando essas duas modulações, foi verificado que eles diminuem, principalmente o 1, né? Acho que só o M1 foi vista essa ação dentro da célula tumoral, na célula tumoral realmente. Ele vai lá e ele diminui a ativação de um fator de transcrição nuclear. De Apenas uma o 1, forma, Ilida. O apenas 2 e o um. 8 não. Não, só o 1, exatamente. Obrigada, Turli. Então, o medicamento 1 foi o único que foi visto isso. E quando a gente lembra do que é esse fator de transcrição, ele é uma molécula que está lá no núcleo de uma forma inativa na célula, que quando recebe alguns gatilhos, por exemplo, citocinas inflamatórias, patógenos, que ativam os receptores das células, esse dímero, ele é desligado do seu inibidor e ele entra para dentro do núcleo, e aqui ele vai modular a transcrição de genes e de genes pró-inflamatórios, principalmente, como TNF-alfa e outros. Isso faz um looping, né? Um looping pró-inflamatório, uma sinalização pró-inflamatória. Essa é uma das ações, né? Veja, ele vai sinalizar para muita coisa o NF-kappa, mas essa já é, mostrando esse eixo inflamatório, já está bom aqui para a gente hoje. E hoje, esse artigo é de 25, eu achei interessante, porque hoje já se fala de um sistema de acoplamento positivo, aonde isso gera uma tríade ativada, que forma um ciclo que se retroalimenta, aonde a espécie reativa vai ativar o NF-κB, que vai ativar a produção das citocinas, que vai ativar. E isso aqui, para você quebrar naturalmente é muito difícil. O organismo, depois de um certo tempo, onde, né, principalmente com a imunossenescência, isso aqui vai se ativando, e por isso tantas doenças inflamatórias nas pessoas mais idosas, né? Então, a gente tem aqui esse ciclo se irradiando, né, do estresse oxidativo para doenças autoimunes, para doenças neurodegenerativas, para as doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade, nas cardiovasculares, nas infecções crônicas, COVID, por exemplo. Então, esse sistema de acoplamento, né, a gente já vê que um medicamento não tóxico que possa interferir nesse eixo possa ter alguma vantagem. Só por isso já dá para perceber que ele pode trazer alguma vantagem na clínica. Trouxe o exemplo de uma doença aqui, por exemplo, uma inflamação crônica numa colite no intestino ali.
E ela vai ativar esse sistema todo insulto por patógeno, que vai ativar o NF-κB, que vai ativar a transcrição de citocinas, vai fazer uma tempestade. Oi, desculpa, eu bati sem querer no clique aqui. Vai ativar a tempestade de citocinas e vai perpetuar o ciclo da inflamação a ponto que esse tumor ele se transforme, ele é impulsionado para desenvolver, que essa colite vai levar a um desenvolvimento do tumor, desculpa. Entende? Uma inflamação fazendo essa transformação tumorigênica aqui, tá? E o que se busca na ciência hoje são esses múltiplos alvos terapêuticos, porque um único alvo terapêutico não dá conta de vencer o ciclo. Tem que agir pelo menos dois eixos para você conseguir controlar esse processo inflamatório. Essa é a grande busca científica hoje. Inibição de translocação de NF-κB é um grande é, instrumento, né, para medicamentos novos, como a redução da explosão de espécies reativas de oxigênio também. E a gente viu que, além dessa modulação redox, existe uma atividade também na imunidade inata e na imunidade adaptativa, onde esses medicamentos vão estar modulando o sistema imunológico. Então, eles têm uma indicação clínica em potencial idealizada, mas isso não substitui a experiência clínica, tá? E por isso que é tão importante a fala do Dr. Fernando daqui a pouco. Eu trouxe um caso que foi estudado, esse caso foi feito com o grupo da Dorli, em associação com a PUC, com os veterinários de lá, da Fazenda Gralha Azul, da PUC. Foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, com 42 vacas da raça holandesa. Elas foram acompanhadas por 3 meses. A intervenção foi 5 ml do M8, via oral, versus um grupo, aqui a gente dividiu em dois grupos, 21 animais receberam o medicamento, 21 placebo. E ao final do estudo foi analisado um parâmetro que é contagem de células somáticas e também a qualidade do leite. Mas aqui esse contagem de células somáticas no leite é um parâmetro que amedronta muito os produtores, e quando está muito elevado esse número de células somáticas no leite, é indicativo de inflamação e reprova a produção do leite. E é por isso que eles usam tanto antibiótico. Então, aqui a gente mostrou que essa homeopatia foi capaz de modular, de controlar a inflamação da glândula mamária. Tá? E esse trabalho foi levado para o GIRI, um simpósio da pesquisa de grupo infinitesimal lá em Florença, na Itália, em 2012, e foi parte de uma apresentação oral. E sabe que porque eles estavam falando da coisa ambiental já naquela época, então ele foi considerado um trabalho de alguma importância lá. Outro caso também levado para o GIRI em 2012 foi de um tratamento de carcinoma mamário inflamatório em cão, onde é uma cadela que apresentava uma mastite, uma evolução já de 10 dias, já sendo tratada com antibióticos, cefalexina, mais mertegolina. Ela não tinha nenhum tipo de melhora clínica. Ela foi, então, encaminhada aqui para o Hospital Veterinário, né, da Universidade Federal do Paraná. Ela foi submetida ao seguinte tratamento. Ela foi tratada com M8 oral, meio ml a cada 12 horas, gel tópico do M8 a cada 12 horas e o M8 inalatório, 2 ml a cada 24 horas via nebulizador ultrassônico, associado, sim, a um anti-inflamatório né, não esteroidal, aqui um anti-inflamatório, o piroxicam, porque o Comitê de Ética não permitiu que ela não fosse tratada em conjunto. Então, aí o tratamento foi nesse sentido, da inflamação inicial, com 60 dias a gente viu essa evolução, tá? No curso eu vou detalhar um pouco mais e considerar Cinco o minutinhos, que que Aline. eu... Ah, então tá. Então aqui só vou passar rapidamente. A imunologia do tumor é o principal ponto desse estudo, né? A gente sabe já que o microambiente tumoral hoje ele pode ser modulado para um fenótipo mais pró-inflamatório, não, pró-tumor, tipo assim, ele escapa da vigilância imunológica, ou a gente pode acionar algumas vias que
façam com que o sistema imunológico seja ativado. É o que a Deurli falou, essa aqui é uma resposta TH1. Resposta TH1 ativada faz com que os fenótipos celulares estabeleçam um controle sobre o crescimento do tumor, enquanto que outros fenótipos levam a um macrófago tipo 2, a células mieloides supressoras que vão suprimir a ação dos linfócitos para controlar o tumor, linfócitos regulatórios, o próprio fibroblasto, né, o próprio, a matriz extracelular aqui é mais um componente. Então, é essa interação entre a célula tumoral e todo esse ambiente imunológico que vai fazer com que o organismo vença esse tumor ou não, ou ele progrida. E a gente viu que esses medicamentos, eles conseguem controlar melanoma, né? Crescimento do melanoma, esse aqui no dorso de um camundongo. Esse tratamento foi feito por inalação também, utilizando o medicamento M1. Gente, a gente vai ver todos esses ciclos, os inibidores de checkpoints, as limitações e os benefícios dele comparados com os imunomoduladores homeopáticos que também agem no ciclo imunológico. A gente vai ver mais detalhadamente como que o M1 e o M8 estão, então, modulando esse microambiente da célula tumoral, quais são as vias metabólicas. Eu vou falar do caso de um cão que teve um melanoma oral agressivo, que uma expectativa de vida de 3 a 6 meses, que é a expectativa de vida para esse tumor. Lógico que ela teve várias cirurgias, ela teve a quimioterapia, mas ela usou imunomodulador M8 por 2 anos. E a própria veterinária falou um tempo excepcionalmente acima do esperado para um melanoma oral agressivo com recidiva. Então, a gente tem um paralelo aqui do que foi visto no experimento in vitro para um experimento em animal. E olhando para oncologia comparativa, como eu falei, hoje o modelo animal é muito usado para se estudar os modelos, e tem muita similaridade, inclusive no uso de drogas. Então, a gente pode fazer nessa comparação, nessa translação entre as informações, que existe esse benefício, tá? Dr. Fernando já está, né, vai falar, só falando o seguinte: câncer e inflamação são fenômenos de via única, não são fenômenos de via única. Então, uma biologia de rede exige uma modulação multissistêmica. Então, por que utilizar associações complexas? Porque uma fórmula complexa ela é capaz de agir em vários eixos biológicos. E isso não desmerece em nada, uma coisa não briga com a outra, porque durante muito tempo a gente teve resistências de oncologistas para usar esse medicamento, mas tivemos muito mais resistência de homeopata. E eu acho que é essa visão que a gente está começando a ter, e que foi tão fantástico ver no Congresso de Homeopatia, que uma medicação complexista que possa atuar mais em terreno biológico não vai em nada desfazer ou desconstruir a contribuição fundamental que é a homeopatia clássica para a individualização do paciente. E que existe, então, uma forma de prescrever, o doutor Fernando vai mostrar para a gente um pouco disso, e que a gente tem um grande orgulho que a homeoterápica participou disso, na estruturação dessa fórmula, para que ela tenha, então, essa padronização e garanta esse efeito. Tá, gente? Eu agradeço muito aí a disposição de vocês, de terem me ouvido até agora, e paro de compartilhar. Muito obrigado, Neita. Quando a gente vê esse trabalho, né, 30 anos de pesquisa, quem já trabalhou um pouco em laboratório sabe o que que é isso. Você fazer e refazer sistematicamente para ter os mesmos resultados, e a partir dos resultados obtidos, você consegue concluir a eficácia. Então, você imagina que é fazer essa pesquisa em células de macrófagos, colocar os complexos, né? M1 e M8 são duas fórmulas, M1, M2, M8, são três fórmulas de uma série de um monte de fórmulas que foram testadas. E essas são as fórmulas que funcionaram, que mostraram eficácia com resultados, tanto no tamanho das células, como, né, a macroscopia, a microscopia da célula, que ela ficava aumentada, uma ativação visível da ação do remédio em relação ao grupo controle, e a quantidade de sobrenadantes dessas citocinas que foram mensuradas, né, tanto in vitro como in vivo nos ratinhos, durante 30 anos. Então, surgiu
dezenas de trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, com esses complexos homeopáticos, né, em pesquisas da Universidade Federal do Paraná, né? E essa briga entre a homeopatia clássica, né, e muitos dizem, ah, isso não é homeopatia, De- que a gente tem que escolher o medicamento único para o paciente como um todo, ok? Mas quando você vê um complexo homeopático desse, apresentando os resultados, que a gente só viu uma fração do que foi observado, mas principalmente, eu digo para vocês, como médico, eu não entendia nada disso aí. Não lembrava dessas cadeias, disso aí tudo. Eu só comecei a It's usar e ver as 21 hours. respostas, né? Primeiro, para o uso familiar, eu vi as respostas, fiquei encantado, porque pacientes com quimioterapia, fazendo quimioterapia, não apresentavam infecções oportunistas, não tinham as diarreias das quimioterapias, não apresentavam as estomatites, não tinham doenças oportunistas fazendo quimioterapia. E os próprios colegas diziam que nunca tinham visto isso em relação a essa resposta imunológica. E aí eu comecei a prescrever nos pacientes, com base no que eu tinha visto dos artigos da Dorli, e vi na prática, nesses últimos 10 anos, essa quantidade de pacientes que se beneficiam com melhora da resposta imunológica, mesmo em tratamento de quimioterapia, em radioterapia, as dores, as queimações. Então, são realmente uma história. Eu vou mostrar para vocês um caso, não vou me delongar muito, né? A gente passar o caso mas só para a gente ver como ela pode. Cadê aqui? Só um pouquinho, gente, que eu preciso só colocar nas duas telas aqui para poder fazer o compartilhamento aqui. Quando a gente vê essas respostas terapêuticas na clínica, quando você usa o remédio de fundo mais o remédio, o imunocomplexo, como muda o curso, não só da doença, mas o curso da vida do paciente, tá? Então, essa aqui é uma paciente de 60 anos, tá? É, que ela veio em 2021 com um quadro de leucemia linfocítica crônica, histórias de fazia um ano já de diagnóstico, e ela vinha sofrendo com sinusite, repetição, infecções do trato urinário, cistites, repetição. Praticamente todo mês ela estava tomando antibiótico há um ano desde o diagnóstico, né? Que ela começou a ter o diagnóstico justamente por estar apresentando infecções repetitivas, né? De tanto o sistema respiratório alto como infecções do trato urinário. E na investigação foram ver, ela estava com mais de 80 mil leucócitos, com base linfocítica, né, predominantemente linfocítica, e usando antibiótico, ela foi tentado entrar com os remédios convencionais, o ibrutinib e a calabrutinib, para tentar modular, porque ela estava com um sistema imune muito baixo. Ela apresentou uma série de efeitos tóxicos colaterais e o médico optou por não usar o tratamento e só manter a observação dela e uso de antibiótico. Falou, não tem muito o que fazer, é um tratamento expectante, né? Se passar de 100 mil, aí sim volta de novo aos inibidores, mas você tem um nível aí de 60, 70, 90 mil leucócitos, tolerável, né? É mais uma medida expectativa e tratamento sintomático do que propriamente alguma terapia que se faz, né? Então, lá tinha um marido que é um militar aposentado, mas muito companheiro e compreensivo dela, mas ela havia uma sobrecarga de família. Ela tinha um histórico de 2 anos do diagnóstico da, da leucemia linfocítica. Ela teve um gatilho emocional que o irmão dela praticamente dilapidou o patrimônio, uma parte do patrimônio da família nas empresas do pai. E ela teve que brigar com esse irmão e destituir ele junto com o pai, que o pai não conseguia validar os efeitos dela como mulher, mas ela conseguiu provar para o pai o quanto ele havia desviado o dinheiro das empresas e patrimônio da família, transferindo e vendendo imóveis. E o pai se sentiu traído,
começou a adoecer e ela pegou o cuidado dos pais, pegou a curatela dos pais e das empresas. Então, ela teve uma retomada de trabalho enorme, né, para tentar reerguer o patrimônio da família, as empresas da família. E esse desgaste levou ela, e quando ela começou a adoecer, eu fui justamente achando que estava trabalhando demais, com esse desgaste emocional, uma mágoa muito grande com esse irmão e uma certa traição pelo pai antes dele confiar os negócios para ela, né? E a partir disso, a energia vital dela começou a baixar, então ela chegou com uma fadiga muito grande, um cansaço, essa vulnerabilidade das doenças e o fato de estar usando antibiótico direto, alterando a flora intestinal, ela não tinha disposição, não conseguia trabalhar, esse sofrimento emocional muito grande. Tá? Então a gente, na primeira prescrição dela, foi feito natro muriático na 200, né, que cobria a totalidade do quadro dela, e como ela havia essa questão da imunidade, eu associei o M1 e M8, né, 2 vezes ao dia cada um, em horários diferentes, para não dar os dois juntos, vocês vão entender no sábado por quê, né? E era justamente em tentar ativar essa parte da imunidade dela, que a LLC, que é a principal característica da LLC, essas infecções oportunistas bem recorrentes. Você tem um sistema imunológico não ativo pela predominância linfocítica. Tá? E no retorno dela, né, ela apresentou uma disposição, ela se sentiu mais leve, mais disposta, a mágoa dela diminuiu um monte. Então, a primeira ação que a gente vê na parte emocional e comportamental dela de energia é a ação do natro muriático propriamente dito, né? Que foi o remédio bem escolhido. E ela apresentou uma melhora já com um mês do tratamento, mas logo em seguida, né, eu vi ela em dezembro de 2021, ela veio no retorno em janeiro, né, muito bem, e em fevereiro o marido dela pega a Covid e ficou bem mal, precisou ser internado, e ela pega o Covid do marido. Só que, surpreendentemente, para surpresa até dos médicos, ela não faz a forma grave, ela faz uma forma leve, só com cefaleia, um pouco de cansaço, um pouco de febre, 2, 3 dias, e ela teve uma resposta melhor do que o marido, que era saudável, né? Ela teve uma alteração dos linfócitos, foi lá para cima, né, no período da Covid. Mas ao longo de todo 2022, depois que ela passou da Covid, ela teve uma redução e só chegou a usar uma vez antibiótico durante o ano de 22, né? Então ela teve outros quadros de gripe, de sinusite, de infecção urinária, só que todos eles, com o aumento do uso da frequência do M1 e M8, davam conta da resolução do quadro sem precisar ir para antibiótico. Ela só teve um uso de antibiótico por uma pielonefrite que ela fez, o médico se assustou e entrou com antibiótico, ela concordou. É, e ela teve um caso de ITU também em 22, que ela mesma ela se tratava com outro colega homeopata, que se aposentou. Ela veio para mim em dezembro de 2021, justamente porque o médico dela tinha se aposentado, né? E ela usou Cantares por conta, porque ela já sabia pelos sintomas da ardência, e resolveu. Então, ela teve uma redução de mais de 80% do uso de antibiótico em um ano após a introdução do M1 M2 e o natro muriático, que ainda não havia sido prescrito para ela anteriormente, tá? Então, a gente vê que os gatilhos de descompensação, né, ela vem em acompanhamento 2 vezes por ano. Eles se mudaram daqui de Curitiba, agora estão morando em Minas, na cidade interior de Minas, perto de Belo Horizonte, que o filho dela se mudou para lá junto com a nora e teve um neto, e eles resolveram morar perto do neto, desse filho único, e cuidar do neto. Eles estão lá em Minas. E para quem não conseguia quase caminhar e trabalhar, nesses 3 anos aí de acompanhamento, ela em 2025 ela foi fazer uma viagem, uma expedição em Monte Verde, e ela está fazendo trilhas, para você ter uma ideia, lá em Minas. A imunidade, a disposição dela melhorou, que ela faz trilhas, faz rally com o marido, Eles compraram um Jeep, viajam praticamente todo mês lá em Minas. E ela tem algumas viroses ocasionais, mas em que ela não precisa mais de antibiótico, não tem feito mais sinusite nem infecção urinária, tá? Lá em 25, ano passado, em agosto, que ela veio, ela tinha vindo após o retorno dessa trilha, que ela tinha pego um resfriado, pegou temperaturas frias demais, numa serra que eles caminharam, ela pegou um resfriado e tinha vindo para Curitiba fazer a consulta.
O hemograma a gente já vai ver que deu uma aumentada nos leucócitos, mas ela também responde bem ao medicamento e ela não tem utilizado mais antibiótico, faz quase um ano que ela não toma antibiótico. Mas as infecções respondem rápido, uma eficácia do sistema imune. E ela vem por essa sobrecarga mental também, porque ela estava com excesso de trabalho, cuidando, ela levou os pais para morar com ela lá em Belo Horizonte, essa cidade perto de Belo Horizonte. Então a mãe ia fazer uma cirurgia robótica com câncer aos 84 anos. O pai teve que fazer uma cirurgia de prótese de quadril e ela cuida dos dois. Ela passou a ser cuidada e tem uma fadiga muito grande pelo cuidado, mas ela não adoece. E ela teve um sonho com o irmão dela, um pesadelo, e ela não consegue perdoar o irmão pela traição que ele fez e pelo desgaste, e até porque esse irmão tenta colocar ela contra os pais, mas não cuidava dos pais aqui em Curitiba. Foi trocado o remédio dela, esse aqui foi o exame dela, tá pequenininho. Esse de baixo aqui foi agora o último, que estava em 107 mil lá em julho de 2025, e esse é o primeiro do tratamento lá em dezembro. Tá? Então, mesmo com a pós-virose, ela faz um aumento dessa leucocitose, mas a ponto de não interferir no processo. Então, ela não fez anemia, não fez plaquetopenia, que são muito comuns na evolução da LLC, né? E ela tem se mantido estável na parte imunológica, na disposição, cuidando de pais adoecidos, né? Cuidando do patrimônio da família e se defendendo dos processos que o irmão tenta fazer contra ela, né? Então, ela não está adoecendo, apesar de tudo isso, ela faz essas infecções leves, mas que responde rapidamente. E tem as partes metabólicas, reposição de complexo B. E o último remédio que eu passei para ela, que é um medicamento onde ela não consegue perdoar, que tem muito a ver com infecções urinárias, que é o nítrico ácido, né? E após o uso do nítrico ácido, ela ficou muito mais estável, já não lembra e não tem mais pesadelos com o irmão, né? Então, isso aqui é só uma característica, né, que de 70 a 90 mil da LC é o processo de adaptação que ela consegue viver bem. Ela foi lá em 107 mil após uma resposta imunológica pós-viral que ela fez. Então, a gente vê o quanto ela estabilizou e para quem passou um ano com infecções repetitivas, apesar de ainda ter, né, a gente não está falando de cura, mas é justamente isso que tanto a Dorli como a Eneida colocaram. Quando você trabalha nessas cadeias imunológicas, a gente consegue entender a função de uma ativação do macrófago, né, que faz essa primeira defesa inata do combate, da eficiência de não deixar fazer destruição tecidular. Então, ele melhora a cicatrização, melhora a mucosa, melhora a resposta, diminui a oxidação, então isso diminui o cansaço e a fadiga. Então, a gente vendo toda a fisiopatologia da doença, do processo inflamatório, a gente consegue entender aonde esses medicamentos estão mexendo, né? Então, a gente vê que, como em 4 anos de evolução da paciente, a melhor da qualidade de vida, a melhor da qualidade imunológica, você tem um remédio de fundo, mas você tem um remédio, um complexo homeopático que ajuda a trabalhar e estabilizar todo um sistema de uma doença estabelecida, né? Então, assim, eu tenho visto nesses 10 anos frequentemente quadros assim de leucemia. No curso a gente vai mostrar para vocês casos de doença de Crohn, síndrome de ativação mastocitária, câncer de colo, uma leucemia, um linfoma linfocítico, câncer de mama. São 6 casos que eu separei de pacientes que têm os seus remédios de fundo, muito bem prescritos e indicados, e que eles vêm apresentando outras doenças, síndrome de ativação mastocitária com Ehlers-Danlos, é um caso que está bem controlado também, o paciente melhorou muito as respostas alérgicas, quando você tem um remédio de fundo mais os imunocomplexos M1 e M8. Então, colocamos aberto para vocês aí, passamos um pouquinho do tempo para tirar dúvidas, questões. Vamos ver o que aparece. Genda, você viu alguma questão para ser respondida? Que o meu não está aparecendo chats aqui. A Gabi fez algumas perguntas.
fez algumas considerações com autismo, se ela quiser falar. E assim, só ali estão perguntando, pesquisa com. Por que que o meu não está aparecendo aqui? Agora foi. Com Pesquisa, tratamento de HIV. acho que a Dorli tem alguma referência sobre isso. Porque assim, os, Com os HIV, grupos de sim. estudo, tá? Pode falar, Dorli. Com HIV, sim. Tem alguma referência, mas com autismo eu não conheço. Mas a Gabriela tinha escrito aqui no chat que ela tem experiência com autismo e que eu poderia incluir isso nos meus dados. Então, eu não sei se a Gabriela está por aí ainda e quer falar alguma coisa. Eu não sei se mais. Porque ela perguntou aqui no chat com o negócio É, de. eu acho que, Gabriela, é o contrário do M2. O M2 não estimula mais a imunidade inata, ele diminui os anticorpos da imunidade inata, da imunidade. É isso, né, Adquirida. Inês? Não, Adquirida. veja, o M2 ele vai atuar na medula óssea, diminuindo a quantidade de células que vão se diferenciar em linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. Então, na verdade, quando a gente tem uma doença autoimune, que são doenças que normalmente não têm cura, elas vão e voltam, dependendo do estado emocional da pessoa, mas se você diminui a quantidade de anticorpos, você diminui a inflamação. E se você toma junto o M8, que é o que diminui bastante a inflamação, que diminui o TNF mais do que o M1, eu acho que a resposta acaba sendo bem boa. Apesar de que eu tenho uma amiga que toma o M8 desde 2007. Então, vocês podem imaginar que essa tiroidite dela, que é uma doença autoimune, ela tomando só o M2 e ela já faz praticamente 20 anos que está tomando isso, sem precisar tomar hormônio, sem precisar nada. E ela continua com anticorpos circulantes. É um caso que eu acho bastante estranho, mas ela está super bem, agradece. E ela, semana passada, retrasada, ainda escreveu para o Narciso pedindo mais medicamento. Então, isso é o que eu sei da autoimune. De, e de HIV, a gente teve vários com HIV. Que realmente eles melhoram muito com o M8 e com o M1, com os dois. Melhoram muito por causa que eles aumentam as células NK, que a gente não falou aqui, que são as natural killer, e as células natural killer, elas reconhecem células portadoras de vírus e destroem, então, antes do vírus se multiplicar. E também o M8 acaba aumentando as células CD8, que são citotóxicas, que também destroem as células que estão transportando vírus. E com isso você diminui a carga viral. Algumas pessoas chegam a zerar a carga viral, o que não quer dizer que está curado. Na minha, sim, eu não sou clínica, né? Então não posso falar nada, mas eu diria, não posso estar, não está curado, mas ela está muito bem se está zerada a carga viral, porque tem pessoas que chegam a ter filhos, né? Porque não tem como contaminar as crianças. Então, eu não sei se era essa a dúvida, eu não. Não, é que assim, que os estudos sistemáticos, né, a gente tem o nível um que é laboratório, né, a gente tem o in vitro, in vivo, tem em estudo animal, um nível de toxicologia, e agora a gente vai começar a fase 4 que é estudo em grupo controle em pacientes com melanoma em hospital de câncer. Então, a gente está com um grupo, estamos começando a montar o projeto de pesquisa para a gente entrar o estudo na fase 4, tá? Daniela, você quer perguntar, por favor? Pode abrir seu microfone, com à vontade. Boa noite. Eu não conheço nada desses complexos, é a primeira vez que eu estou ouvindo e encantada. Mas então, pode ser usado então para doença autoimune, eram algumas perguntas aqui. Para doença inflamatória, por exemplo, você falou na doença de Crohn, né, que tem caso de doença de Crohn, e para aqueles casos de pessoas que já tiveram câncer, e pode ser usado como, sei lá, um reforço da imunidade ou uma prevenção de recidiva. Quem já teve o câncer pode utilizar, mesmo quem não esteja com a doença em atividade? Sim, eu tenho usado direto, sabe, Daniela? Todos os pacientes meus que vêm com câncer ou tiveram diagnóstico de câncer, eu já entro com M1 e M8. Todos. Tá? Que nem linfoma. Eu tenho um paciente com linfoma
linfocítico, que é o mais, ele é o menos maligno dos linfomas, né? Ele é crônico e ele não tem cura, né? Ele não faz metástases, mas os linfócitos, em algum momento, eles começam a se multiplicar em gânglios e eles vão aparecendo, assim, mais ou menos cada 6, 8 meses, grupos de linfócitos e linfonodos já com linfócitos alterados, né? Então, o paciente morre com isso, mas não morre disso. E hoje você não tem quimioterapia, é só extração e radioterapia. E o paciente já está usando há 2 anos direto. Ele teve uma recidiva com 8 meses, e agora faz 1 ano, 2 anos, vai fazer agora em julho, que ele está sem recidiva, sem tratamento nenhum, só homeopatia, e não teve recidiva. E detalhe, no período que ele teve a recidiva, foi feito todo o esvaziamento cervical dele, foi feito radioterapia, ele não fez lesão actínica da radioterapia. O médico falou que ele não ia nascer barba e ele está com a barba inteira dele feita. Não alterou a barba, o crescimento da Maravilha. barba, né? Maravilha. Pacientes que fazem quimioterapia, que nem a quimioterapia para CA de colo e reto, é uma terapia que cai muito o sistema imune, né? Nenhum dos pacientes que eu usei até hoje tiveram colite, tiveram diarreia e nem mucosite, que é muito comum nas quimioterapias para câncer do sistema digestivo. Uma paciente com doença de Crohn usava o Zimumab da vida e ela queria engravidar. Ela mora nos Estados Unidos. Família daqui, ela veio conversar comigo. Vou apresentar o caso dela no sábado. Ela me pediu se a gente conseguia, só com homeopatia, manter a doença dela controlada durante a gestação, porque nos Estados Unidos ela estava proibida de engravidar, porque ela não iam parar o imunobiológico dela. A gente parou o imunobiológico, M1, M8, mais o remédio de fundo. Ela fez a gestação, ganhou a neném lá nos Estados Unidos, né? Depois que nasceu o neném, a médica obrigou ela a voltar com o imunomodulador, mas ela não teve mais crise de colite nenhuma, né? A menina dela é minha Maravilha. pacientinha, eles estão morando no Brasil agora faz 4 meses, e ela está usando sem incidência da doença, tá? Que Então, assim, são maravilha. casos, é relato de casos, entende, Daniel? Sim. Mas, assim, não Isso é dá. encantador, porque, assim, eu atendo paciente, né, sou gastropediatra, então tem paciente com Crohn, colite, tem uns casos, assim, que a gente fica, meu Deus, o que mais eu posso fazer? E conhecendo isso, nossa, abre, assim, uma janela de Eu tenho pouca oportunidade experiência com maravilhosa. M2, tá? Tenho pouca experiência com M2. Eu acabo usando, mesmo para doenças autoimunes, eu tenho usado M1 e M8, porque eles acabam tendo, eles têm as doenças de pele, têm essas atopias, Muita atopia, muita muita atopia. atopia, e só o M2 que eu usei, talvez não dei tempo suficiente. Aí quando eu entrei com M1, M8, melhorou a imunidade e diminuiu as atopias. Eu tenho um síndrome de Down, assim, com síndrome de Down, não, desculpe, um autista de nível 2, que a criança, a vida inteira, atópico, assim, parecia que tinha aquele fogo selvagem, de tanta atopia que ele fazia. Sinusite, pneumonia, asma de repetição. Ontem eu fiz o retorno dele, faz 2 anos que ele está em tratamento, não tem mais lesão de pele, tem crises brônicas leves, está super confortável emocionalmente e o sistema imune também. O menino está com Uhum. 16 anos, né, e faz 1 ano que o pai dele falou que ele está com a pele normal, né? Tem as fotos dele no caso dele. Maravilha. Não sei que não vai dar tempo para E apresentar esse caso, mas é não lindo, é lindo, pode ser usado em qualquer idade. qualquer idade. Tá. Eu comecei agora o Ah, legal. bebezinho faz um mês, um bebê que está com 1 ano e 1 mês, prematuro, de 27 semanas, 500 gramas de nascimento, Nossa, 5 meses de UTI, está com gastrostomia, tem 1 ano e 1 mês já, gastrostomia e não ganhava peso. Em 1 mês com M1, M8 mais silícia e o detox de corticoide, ele ganha 300 gramas em 1 mês. Não ganhava peso, né? Então, ah, é assim, é lindo junto, isso. né? Eu uso o remédio de É, fundo, uso o detox sim. de corticoide, mas o M1, M8 me dá uma segurança. A mãe, atendi a mãe ontem na consulta da mãe,
e a mãe falou que a mãe dela, que ajuda a cuidar da neném, pegou influenza do tipo B, estava 2 dias cuidando da neném e a neném não pegou nada. Nada. E Olha, pegava qualquer maravilha. vento que batia, ela pegava, adoecia, era antibiótico. Então, assim, em um mês de uso, M1 e M8. Então, assim, são essas coisas, sabe, Dani, pessoal, que me fez, né, e o pessoal tem visto no ambulatório, a ideia da gente divulgar esse trabalho maravilhoso da Dorli e da Eneida é de 30 anos, gente. Como é que dizem que a homeopatia não funciona? Olha os resultados que você vê em célula, dosado em laboratório, 30 anos de pesquisa na universidade. Como é que, sabe, até homeopatas falam, isso não vou usar porque isso não é homeopatia clássica. Você está deixando um É, instrumento que melhora a imunidade, que ajuda teu paciente, independente do remédio de fundo, você tem uma ação direta, a nível celular, claro, a nível claro. sistêmico. Isso que ela estudou só o macrófago, né? Hum, Se age no macrófago, não vai agir em outros sistemas, né? sim, E por claro, que que é o claro. complexo? Por que das células? Tudo isso a gente vai explicar no sábado. Zé Carlos, vamos Tá lá. ótimo. Muito Vamos. obrigada, tá? Muito Imagina, obrigada. Dani. Boa noite, eu vou precisar sair, tá? Tá bom. Obrigada. Obrigado, Dani. José, vamos lá, Zé. A Dorli tinha citado na apresentação, o Enida, a questão de via oral, Inalatório. inalatória e pele. Você usa também as três vias, o M1 e o M8? É só o M8? É só o M1 nessas outras vias? Como é que é? Olha, eu tenho usado mais via Não oral, sei, né? Carlos. Em pacientes com doenças pulmonares, né, pneumonia de repetição, eu acabo usando o M1 e M8 inalatório em horários diferentes, 2 vezes ao dia. Faz inalação com M1, de manhã e final do dia, e dali 1 hora você faz com M8, né? Existem outros Hum. protocolos para fazer, para colocar, mas pela praticidade eu tenho usado mais via oral. A gente viu que os macrófagos eles têm uma grande incidência a nível pulmonar e quando você estimula via inalatória, a resposta é mais rápida e mais eficaz, né? Pela própria condição de você ter muito mais macrófagos nos alvéolos e o estímulo é direto. Correto, Dorli? Corretíssimo. Você está aprendendo tudo também. Fazer o quê, né? Estudo aprendendo com vocês aí, porque essas coisas Então, aradas uma todas. pessoa que perguntou lá do HIV, eu me lembrei que sábado eu vou falar do caso de um caso de leishmaniose em animais e com resposta muito boa com M1, diminuindo muito a carga viral, que era o que eu tinha falado. Carga viral não, a carga do parasita, Uhum, que era o que eu tinha falado do HIV. Então, de repente, essa pessoa vai perceber mais detalhes aí no sábado. uhum. Vai lá, Jandra. Toca. Vamos caminhando para o Então, encerramento, só mais falta uma uma hora e meia. coisa. Eu sou café com leite na homeopatia, né? E uma das coisas assim que mais me pegou que dentro da escola, né, a gente acaba não falando, porque a nossa escola é bem unicista. E com essa nova abordagem que tem o quê? Uns 2 anos que a gente começou, eu já comecei a prescrever para mais pacientes o M1, M2, M8, e como a gente tem resultado nisso, né? Junto com a repertorização clássica. Então, usa a medicação e usa M1, M2, M8, dá um boom gigante para o Tá? paciente, é um ganho fantástico. E a gente tem que Essa- aprender isso, de fio a pavio, de cabo a rabo. Ah, tem uma pergunta lá dizendo do Viscom e se tem acabei de comparativo. responder. Acabou de responder? Perfeito, então. O que acontece eu tentei pôr o Viscom, inclusive, no complexo, porque o Viscom, desde o tempo dos druidas, é tido como ação antitumoral. Então, como eu estava já mexendo muito com essa parte de macrófagos, eu misturei, mas o Viscom inativa o complexo todo. E a cúrcuma também inativa o complexo todo. Eu não sei por quê. Não sei Ó, se, na verdade, o John, ali da escola de Curitiba, ele me mandou um texto que tem diversos medicamentos, onde alguns não antidotam se o dão outro, bem né? com os É isso. outros. Não seguem bem, né? Antidotam. Isso. E Ou aí, anulam. eu tinha estranhado, porque eu tinha tentado pôr mercúrios junto com belladona,
porque um produzia interferon, outro produzia IL-4 e não deu certo essa mistura. Então eu resolvi não pôr esses medicamentos, inclusive no complexo. Mas eu não entendi por quê e deixei passar batido, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, então não fica pensando a respeito. E aí, quando o John me mostrou aquilo, eu fui procurar e lá os dois são antagônicos, uma coisa parecida, os dois não se dão bem mesmo. E aí eu achei assim muito estranho, porque eu estava vendo isso na célula agora, mas os homeopatas já sabiam tanto isso há tanto tempo, que o Mercúrios e o Belladonna não dava certo, que já estava até escrito num papel lá num livro. Gente, o que que é isso, né? É, Bom, o Viscum e não se dá bem, não estou dizendo que ele não atua, né? Eu estou dizendo que ele não se dá bem com essa mistura, eu não sei, são antagônicos. E a cúrcuma também não se dá bem. Então, tentei também, um dos complexos que eu fiz lá também tinha cúrcuma e ele não atuou. Então, não, eu olha, não. Eu sei que você não é prescritora, mas será que se a gente desse o Viscum dinamizado, Fernando, vai lá, o Viscum dinamizado junto com o M1 e M8 teria um efeito diferente? Não teria sei que no ver, organismo como é que seria. né? Eu também Teria não que sei. experimentar, né? É porque assim, esses complexos eles acabam formando como se fosse um medicamento só. Eles estimulam Um de uma medicamento forma, único. né? Então, assim, pelo que eu vi do trabalho da Dorli, todas as outras fórmulas não tiveram respostas significativas, nos macrófagos na produção dos fatores de ativação da imunidade, E tá? não, desculpa interromper, não só nos macrófagos, não teve É, ação boa nem na medula óssea, nem nos linfonodos e também. que foram pesquisados. Ah, tem uma É, pergunta só da Gabi, a última ali, Dorli, em relação ao uso do M1, M8 nos linfomas. Que você pode. acabou de falar de um linfoma, não foi? Sim, mas ela está perguntando novamente para você. Então, talvez eu não consegui responder O que ela queria? isso. Qual que é a tua percepção dos linfomas? Olha, a minha percepção é que os medicamentos, eles são moduladores. Qualquer coisa que esteja em excesso vai diminuir, qualquer coisa que esteja em falta vai produzir mais. Na medula óssea, a gente viu que ele interfere na proliferação de algumas células, mas não dos linfócitos. Nós vemos que geralmente aumenta mais de monócitos ou outras células. Eritrócitos foi significativo, mas volto a dizer, não. A Inês, depois desse a Dorli me corrigiu. É que a gente não viu isso no exame de sangue, a gente viu isso dentro da medula óssea. E entre você produzir uma coisa na medula óssea e produzir isso e ver Sim, isso como resultado final da célula madura é diferente. E o linfoma deve estar acontecendo em linfonodos, provavelmente. Eu não, né, sim, não sim. quero dizer que não vai ter linfócitos sendo produzido também na medula óssea, mas o carro-chefe são os linfomas. E a gente trabalhou com linfonodos. São os linfomas, não, cara, são os linfonodos. A gente trabalhou com linfonodos, mas a gente não fazia imunofenotipagem deles para quantificar as células. Então, eu diria que você faria o que fez a minha amiga com o hipotiroidismo em 2007, porque ela já estava acamada completamente mal ela me disse que ela não tinha condição de trabalhar por causa do hipotiroidismo. E eu disse que ela podia tomar o M2, que eu não tinha estudo suficiente sobre ele, mas que ela continuasse fazendo os exames periódicos para se garantir. Qualquer coisa ela interromperia e faria a cirurgia, que era o que o médico queria fazer. Só que veja, isso desde 2007, faz 20 anos que ela não fez nada, continua só tomando o M2. Então valeu a pena ela tentar. Eu não sei a gravidade desse linfoma, em que estágio que ele está, ou o que que o médico está sugerindo. Então, e eu não sou clínica, para mim é difícil. Eu me sinto muito responsável de falar, deve fazer, não deve fazer. Eu te digo como médico, Dorli, eu tenho prescrito, já nesses 10 anos, e o que eu visto, eu não vi nenhum efeito nocivo. Lateral. Pelo Pois contrário, é, uma melhora do estado global. Detalhes, né, que a gente vai falar no sábado.
pacientes com inflamações crônicas, tendinites, bursite, artrite, Com diminui dor, certeza. diminui inflamação, porque como ele tem uma ação anti-inflamatória, moduladora, os pacientes têm um benefício. Quanto ao Alzheimer, que eu vi que perguntar, porque já deu 1h30, gente precisa Alzheimer descansar, e demência, obviamente. estão perguntando ali. Eu tenho usado em alguns pacientes, mas é que eu não uso só isso, né? Eu uso, para pacientes com Alzheimer e demência, eu tenho usado o CBD, né, que tem uma ação também de regulação e limpeza das proteínas beta-amiloides, né? Se a gente lembrar que tanto as proteínas beta-amiloides e as proteínas tau, que são as responsáveis pela demência e pelo Alzheimer, elas são um depósito, né? E você tem uma falha de limpeza das células da glia, que faz essa limpeza e manutenção, então provavelmente deve ajudar também na ativação da limpeza nesse nível, tá? Mas assim, eu não tenho como afirmar que M1 e M8 estão fazendo isso, porque eu entro também com o CBD, que eu vi uma resposta muito boa nos pacientes com uso de CBD em demência e Alzheimer, tá? Gente, vamos. Quem tiver mais vontade de aprofundar, ver isso, fica o É convite, né, para o sábado. curso sábado. Né, a gente tem poucas vagas ainda. é, a gente tem um grupo limitado para a gente poder atender e dar essa demanda, mas tem algumas vagas ainda do curso que vai ser transmitido ao vivo. A gente vai estar no estúdio gravando e transmitindo pelo Zoom para os inscritos do curso. O curso vai ficar gravado na plataforma por acesso por um ano. Todo esse material produzido pela Dorli, pela Eneida, né? Ela vai gerar um e-book simples com essas informações que vai ser fornecido, os slides e o material para quem participar do grupo. E a gente estará à disposição de dar esse esclarecimento para vocês por um grupo de WhatsApp, passando as informações e tirando as dúvidas, tá? Então a gente vai estar mostrando casos clínicos, protocolo de como usar, quando usar, e em que casos são mais indicados, tá? Aí fica o convite para quem ainda não fez inscrição no curso do sábado, vai ser das 8 da manhã às 18 horas, com 2 horas de intervalo de almoço, 20 minutos de intervalo cada 2 horas, para que a gente possa, e vai ser interativo, a gente vai estar dando a aula e respondendo as perguntas que são feitas também pelo Zoom, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado para vocês e estamos à disposição para esclarecimentos aí, tá? A plataforma é da Homo Integralis Academy. Você pode entrar em contato com a gente pelo grupo, tá? Ou só procurar Homo Academy Integralis, ou comigo, Fernando Françolim Pérez, né? Tem o meu WhatsApp, tem um grupo de vocês, a gente passa informações para você ou pela agenda também, tá bom? Forte abraço, uma boa noite para Vocês vocês. vão ter Meu eu no Deus. outro grupo também, tá? Um abraço, Boa gente. Boa noite. noite. Obrigado, Dorli. Obrigada. Obrigado, Beijos. Boa noite. Neida. Tchau. Até mais. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite.